E aí, pessoal, beleza? Sala de Tudo de hoje, vamos falar de farmacologia, tá? E a gente vai falar sobre anti-inflamatórios. Então vamos acrescentar alguns nomes para a gente ir se acostumando com os nomes dos medicamentos, tá bom? Vamos falar dessa funcionalidade deles no organismo, tá bom? Como eles vão atuar, certo? Mas antes, um recadinho aí que a gente está acabando o semestre, né? Graças a Deus está acabando o semestre, tá? Foi até rápido, né? Mas tá acabando. Então, reta final, vamos lá, vamos arrepiar nesses estudos aí, tá bom? E que semana que vem, né? Semana que vem tem essa semana de provas. A gente vai ter 2 semanas aí com essas provas aí, as últimas, e chegar lá no final com as notas boas, né? Pra gente terminar esse semestre tranquilo, certo? E se precisar, pode me procurar na faculdade, pode mandar mensagem nas redes sociais, que eu vou agora nesse finalzinho tentar fazer a maior quantidade de vídeos aí de todas as matérias para a gente poder pegar o conteúdo todo, tá bom? E aí, se der tempo e precisar de alguma matéria específica, né, um tema específico de alguma dessas disciplinas, eu faço um outro vídeo com um resumo, tá bom? Mas se precisar, acredito que não vai ser necessário. Tá bom? Então, vamos falar de anti-inflamatórios, então já sabe, né? Sem enrolar, separa o material, faz aquele lanchinho saudável, se ajeita na cadeira e vem comigo! Pessoal, nossa telinha de apresentação, tá? Vamos pegar aqui a canetinha, vamos de vermelho e vamos falar de anti-inflamatório. Vamos lá. Então tá aqui, ó, essas duas imagens aqui, ó, representam exatamente o que a gente vai falar hoje. Os anti-inflamatórios, que eles podem ser anti-inflamatórios não esteroidais e os esteroidais que entram na categoria dos corticoides ou glicocorticoides, tá bom? Então é só um slide, vai estar tudo aqui de resumo de anti-inflamatório, beleza? Então assim, antes, vamos lembrar um pouquinho o que é a inflamação, né? Então a inflamação, ela é um dos processos fisiológicos para reparo tecidual e eliminação de antígeno do corpo estranho, tá bom? Muitas vezes essa inflamação ela pode não chegar a esse estágio de precisar eliminar o antígeno, caso esse não tenha sido infiltrado no organismo, tá bom? Porque a gente tem que lembrar que a inflamação ela não é somente quando você tem a entrada de um micro-organismo ou mesmo a entrada de um patógeno, de um ácaro, tá? Uma poeira ou uma bactéria mesmo, tá bom? Então, muitas vezes só o fato de você bater o braço, bater a perna, um hematoma é um exemplo de uma inflamação sem a entrada de um micro-organismo, tá bom? Então, você lesionar o tecido, tá? Lesionar a pele já causa uma inflamação, tá bom? Então, vamos já deixar bem claro que quando você tem uma infecção, tá bom? Uma infecção por um micro-organismo, você sempre terá uma inflamação junto, tá? Então, ó, anota isso aí, hein, ó. Sempre que eu tiver uma infecção, eu tenho junto uma inflamação. Agora, se eu tiver uma inflamação, pode ou não ter uma infecção, beleza? Anota essa parte aí direitinho, se você não pegou, volta o vídeo aqui e ouve mais uma vez e anota. Então, infecção sempre tem inflamação. A inflamação pode ou não vir com uma infecção. Tudo bem? Por isso é o que eu estou dizendo aqui, que a inflamação pode ou não ser a entrada de um micro-organismo. Pode simplesmente ser eu bater o braço, bater a perna em algum local, lesionei o tecido e eu vou ter um desses dois processos aqui, certo? Então,
Isso é uma inflamação, tá bom? E aí, o que é um anti-inflamatório? O anti-inflamatório, a função principal dele é reduzir esse grau de inflamação. Por quê? A gente tem aqueles sinais flogísticos, que são os sinais de inflamação. Os principais são a dor, a febre, o edema, tá bom? Você pode ter a perda de função numa situação bem mais crônica, tá? A vermelhidão também faz parte desses sinais e sintomas aí da inflamação. Ou seja, o anti-inflamatório, ele está, com a função principal dele, está voltado a eliminar esses sinais e sintomas, tá bom? Isso já nos leva a uma conclusão, que o anti-inflamatório, presta atenção nessa parte, é importante. O anti-inflamatório, ele vai eliminar os sinais e sintomas da inflamação. Ou seja, ele não vai eliminar a inflamação propriamente, tá bom? Então, você não tem a cura da inflamação, você tem a redução dos sinais e sintomas da inflamação, certo? Então, se eu faço a administração, se eu tomo um anti-inflamatório, eu estou reduzindo os sinais e sintomas. Eu não estou eliminando a inflamação, certo? Então, isso já tem que ficar muito bem claro aí, beleza? Aí a gente vai entrar nos tipos, que são os anti-inflamatórios não esteroidais e os esteroidais, beleza? Esses aqui, claro, são os mais famosos, porém, a gente tem aqui como os não esteroidais nomes comunsíssimos, né? Por exemplo, dipirona, paracetamol, que são anti-inflamatórios não esteroidais, porém, eles têm uma capacidade de anti-inflamação baixíssima. E aí, eles são muito mais utilizados para outros sinais e sintomas, tá bom? Então, mas eles estão aqui também. Por isso que eu deixei aqui um asterístico, porque eles são anti-inflamatórios, porém com uma capacidade de anti-inflamação muito baixa, tá? E aí, na verdade, eles são utilizados para outra coisa, mas eles entram nessa categoria aqui também, certo? E aí, então, como é que se dá essa inflamação? Como é que eu chego nessa inflamação? E por que é importante eu saber toda essa cascata aqui, ó, de inflamação? Porque os meus anti-inflamatórios, ou eles vão atuar aqui, bloqueando, ou eles vão atuar aqui em cima, também bloqueando, só que num momento diferente, tá? Ou nessa enzima, ou aqui embaixo nessa outra enzima, tá? E isso é importante. Vocês vão ver, vamos chegar lá mais para frente um pouquinho, vocês vão entender por que saber esta cascata de inflamação é importante, tá? Então, os não esteroidais, já tá aqui por esse esqueminha, claro que eles vão atuar bloqueando no momento da cascata um pouquinho depois do que o corticoide, certo? Então, já tem que estar também lembrando disso, que os anti-inflamatórios, os não esteroidais, eles vão atuar aqui, ó. Esse COX-1 e 2 significa ciclooxigenase, tá bom? Ó, é o mesmo nome que esse aqui, ó, tá? Só que em vez de lipo, é ciclo, tá? Então, esse COX-1 é ciclooxigenase 1 e esse COX-2 é a ciclooxigenase do tipo 2, tá bom? E essa daqui, né, só para vocês saberem, é a LOX, que é a lipooxigenase, que vai dar origem a este outro produto aqui, tá? Mas ele também tem alguns fatores de inflamação, mas ele está mais associado à quimiotaxia, tá bom? A recrutamento de células e de outros elementos inflamatórios, tá? Então, eles são menos importantes nessa hora aqui, tá bom? Mas, fazendo aí um adendo aqui, eles vão ser importantes para
imunologia. Então, esse daqui também já está um resuminho aqui para imunologia também, tá? Da cascata de inflamação do ácido araquidônico, beleza? Então, acontece o seguinte nessa cascata aqui para a gente chegar nos medicamentos e como eles vão atuar. Então, eu vou ter aquele estímulo lesivo que eu falei, né? Tanto faz, a mesma cascata vai acontecer de qualquer forma, tá? Eu vou ter esse estímulo lesivo, tá? Mesmo eu batendo o braço, sem corte, sem perfuração, sem entrada de micro-organismo. Simplesmente um tapa no braço que ficou vermelho. Ou bati o braço na ponta da mesa, ficou vermelho, inchou, criou um hematoma. Isso é uma inflamação, tá? Fazendo isso, quando eu tenho essa lesão do meu tecido está lesionado, eu tenho a minha membrana fosfolipídica de qualquer célula do nosso corpo, tá? Pensando na célula do epitélio, tá? A célula do braço. Então, eu tenho essa membrana fosfolipídica. E quando eu lesiono a minha célula, eu tenho o rompimento da minha célula. Tem o rompimento da minha célula aqui assim, ó. Rompeu a minha célula, tá? Minha célula estava bonitinha aqui e agora ela rompeu. Quando ela rompe, ela libera um monte de substâncias. E essas substâncias são fosfolipídios, tá? Porque a membrana foi rompida. E essa membrana é feita de fosfolipídio, tá? Então, ela libera um monte de fosfolipídio. E ela vai entrar em contato com uma enzima que chama fosfolipase, tá? Essa subcategoria aqui não é interessante, tá? Para agora. É só você saber que a membrana, quando ela é lesionada, ela vai liberar fosfolipídio. E esse fosfolipídio, que é uma substância que compõe a sua membrana, vai entrar em contato com uma enzima que já está lá no seu organismo, ela está lá simplesmente esperando isso, vai entrar em contato com uma enzima que tem o mesmo nome, fosfolipase. E aí, você vai lembrar que quase todas as vezes, não é sempre, mas quase todas as vezes, as enzimas terminam com com esse sufixo aqui, ó, ase, tá bom? Todas as enzimas, quase todas, né? Tem esse sufixo aqui, beleza? Então, ela vai entrar em contato com a fosfolipase. Fazendo isso, essa enzima vai, né, ativar por essa lesão aqui e vai, dessa reação enzimática, liberar o famoso ácido araquidônico, tá? Vai liberar esse carinha aqui, o ácido araquidônico. Ele é de extrema importância, porque é ele que vai reagir com todas as outras enzimas para então serem liberados os mediadores inflamatórios, que são esses 3 aqui. Mas a gente vai focar nos 2 só, tá bom? Daqui é da COX-1 e a COX-2, que são ciclooxigenases, tá bom? Então, aconteceu o seguinte, tive o rompimento da minha membrana fosfolipídica, liberei um monte de fosfolipídio, que entra em contato com uma enzima que tem o nome de fosfolipase, e eu libero o ácido araquidônico, tá? Acontece das 2 formas, tá? Aqui ou aqui, é igual. E aí, o que eu vou fazer? Esse ácido araquidônico, se ele entrar em contato com esse carinha aqui, a lipoxigenase, vai reagir e transformar o ácido araquidônico em leucotrieno. E aí, ponto final por enquanto aqui. E quando eu falar de imunologia no próximo vídeo, a gente entra mais ao fundo desse cara aqui. Então, para aqui por enquanto. E o ácido araquidônico, quando entrar em contato com a ciclooxigenase 1 e 2, essa enzima transformam o ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxanos, tá bom? Principalmente a COX-1 vai dar origem a tromboxanos, tá bom? Por intermédio de prostaglandina. E a COX-2 vai dar origem principalmente a prostaglandinas e só.
e vai parar aqui nas prostaglandinas, tá bom? Então, aí o que acontece? As prostaglandinas e os tromboxanos são substâncias principalmente de agregação plaquetária e vasodilatação, certo? Então, o tromboxano, tá? Aqui ó, a gente já vai fazer uma associação, porque o tromboxano vai te lembrar uma palavra que é a trombose, tá? E a trombose é aquele coágulo que se formou principalmente nas regiões periféricas do organismo, tá bom? Por exemplo, lá na região das pernas, no pé, panturrilha, tá bom? Nessa região. Então, o tromboxano, você vai lembrar de trombose, ou seja, o tromboxano, ele estimula, então ele vai aumentar o nível de coagulação, tá bom? Então é isso que é importante agora. Então eu tenho o tromboxano, ele aumenta o nível de agregação plaquetária, ou seja, coagulação sanguínea, certo? Então se eu tenho este substrato, se eu tenho este cara aqui no meu sangue, eu vou ter um aumento de plaquetas, que é um dos principais substâncias para fazer a coagulação sanguínea, certo? As prostaglandinas, por outro lado, elas vão inibir esta coagulação. Então, se eu tenho muita prostaglandina no meu sangue, eu vou ter uma baixa produção de coagulação, ou seja, baixa produção de plaquetas, baixa produção de fatores de coagulação, porque não são somente as plaquetas, ela é a principal, mas não é só ela que faz o coágulo, tá bom? O que é esse coágulo? Esse coágulo ele é importante, porque se você tiver um corte, tá? Lesionou o tecido, fez toda essa cascata, está sangrando, esse coágulo vai fazer com que esse sangramento pare. Então você precisa dos tromboxanos e das prostaglandinas. Por quê? Porque esse coágulo não pode ficar lá para sempre também. Então eu vou lá e libero prostaglandina para eliminar este coágulo depois que o sangramento foi interrompido. E para que este sangramento se interrompa, eu libero um monte de tromboxanos, para que eu aumente a produção de substâncias de coagulação, faça o coágulo, interrompa o sangramento e depois elimine esse coágulo, certo? Então, tem que lembrar que prostaglandina diminui a coagulação. Tromboxano lembra trombose e aumenta a coagulação, certo? Então, beleza. Esse é a cascata da inflamação. Quando eu tenho esses dois elementos sendo liberados no meu organismo, aí eles vão dar origem a todos os sinais e sintomas. Dor, calor, vermelhidão, que é o rubor, o edema, tá bom? E a gente vai entender aqui por que vai causar esses sinais e sintomas aí. Então, gente, vou encerrar por aqui para não ficar muito longo esse estudo. E aí eu vou deixar vocês aqui com esse resuminho do que eu falei todo nessa aula. E aí essa fica como primeira parte. E a segunda parte eu dou sequência nos medicamentos e nos mecanismos de ação. Tá bom, gente? Então, fica aí, faz uma pausa, descansa um pouquinho e volta, que tem mais um pedacinho de anti-inflamatórios. Beleza? Até daqui a pouco.